Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 ao versículo 22. Eu vou ler, os irmãos assim acompanham. Nos diz assim o texto: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama ao estrangeiro, dando-lhes pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos meditar acerca do tema que nós estamos todas as quartas-feiras. A nossa mensagem de hoje tem como tema o seguinte: lembrando das palavras do Senhor como o seu povo escolhido. Lembrando das palavras do Senhor como o seu povo escolhido. Quando nós lemos, amados irmãos, todas as Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, Deus escolhe e Deus chama pessoas. E isso Deus faz com um objetivo bem definido: que estas pessoas possam servi-lo aqui no mundo. E quando nós temos este conhecimento, não há dúvida que se trata de um privilégio tremendo, receber o chamado divino para o serviço útil e criativo no meio de uma sociedade. Depois de orientar o povo, o texto que nós acabamos de ler, ele chama a atenção aos seus leitores e os seus ouvintes para um ponto por demais precioso e importante. Quais? É que os filhos de Israel foram escolhidos por Deus. Escolhidos por quê? E escolhidos para quê? O escritor aqui transmite uma maravilhosa ilustração de Deus. Deus como grande Senhor, salvando o povo com mão forte e resgatando o povo da servidão pelo qual eles estavam servindo ali no Egito, tanto seus pais, e faz aqui lembrar
ao seu povo, esta nova geração que estava prestes a entrar na terra prometida. E quando nós olhamos para a Bíblia, amados irmãos, a nação de Israel não foi abençoada pelo Senhor porque fez algo para merecer isso. Não. A mesma coisa também se aplica para nós também, como o Israel de Deus, o Israel espiritual de hoje, como igreja. Nós também não fizemos nada para que fôssemos abençoados pelo Senhor. Agora, uma coisa nós podemos ter certeza: o Senhor ama o seu povo e o Senhor quer sempre o bem-estar do seu povo. E quando Deus, na sua palavra, Ele faz as suas exigências, é porque sabe que o povo obediente, ele é um povo abençoado, e abençoado por Deus. E nesta noite, o que é que o Senhor nosso Deus pede de nós como um povo escolhido, com base aqui nesse texto que nós acabamos de ler? E também lá Moisés estava alertando aquela nova geração que nunca esquecesse que aquele povo era um povo escolhido por Deus, não é? O que é que nós podemos ver e destacar aqui nesse texto? Pelo menos, amados irmãos, eu quero destacar 3 verdades. Devemos, em primeiro lugar, lembrar e entender que os propósitos do Senhor se cumprirá na vida do seu povo. O versículo 15 aí, amados irmãos, veja o que é que diz: tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros também, descendente deles, escolheu de todos os como hoje se vê. Amados irmãos, deliberadamente o Senhor amou e escolheu um povo para o adorá-lo. O Senhor se fez conhecido a esse povo e revelou os seus propósitos para esse povo. Não houve motivo algum para o Senhor escolher, como eu já falei anteriormente, ao povo de Israel como seu povo, a não ser a sua própria vontade e por causa dos seus propósitos manifestados a Abraão e que deveriam se cumprir através da nação israelita. Voltem aí um pouco, Deuteronômio capítulo 7, falando acerca ainda da eleição. Deuteronômio 7, o versículo 7 e o versículo 8. Veja o que Moisés vai mostrar aqui. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos. Olha o versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Então, amados irmãos, nós temos que, como um povo eleito, entendermos o propósito de Deus, não é? Em Ele nos eleger para nos tornar servos e servi-lo aqui neste mundo. Nós sabemos que este povo aqui, não é?
Se você pegar lá o livro de Êxodo, e também aqui está no versículo 21, né? Ou melhor, o 22 que nós lemos, com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Né? Então, amados irmãos, foi essa quantidade, 70 almas que desceram ali para o Egito. Mas, mesmo em meio à escravidão lá, ficou cerca de 400 e tantos anos lá de escravidão, mas o Senhor se lembrou da promessa que fizera a Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar. E aqui, Deus vem mostrar essa nova geração, aquela geração que saíra do Egito, já havia morrido, e aqui tem uma nova geração. Como entender os propósitos do Senhor como o seu povo eleito? E aqui eu quero destacar, amados irmãos, para entendermos um propósito como povo eleito do Senhor, nós somos um povo escolhido sem qualquer mérito próprio. Nós somos povo escolhido tão somente porque Deus nos amou. E fomos chamados, fomos escolhidos para lembrarmos e para sermos bênçãos de Deus aqui neste mundo. Nós somos o povo escolhido sem qualquer mérito próprio, assim como Israel. Nós, como igreja, também. O texto que nós lemos lá em Deuteronômio 7, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz que Deus chamou Israel, não é? Havia muitos outros povos no mundo com muito mais recursos e posses do que Israel. O Egito, por exemplo, era a superpotência da época. Os cananeus eram mais adiantados tecnologicamente. Outras civilizações mais antigas eram mais desenvolvidas e já estavam habitando na terra. No entanto, Deus escolheu um grupo inexpressível para deste grupo insignificante e desprezível formar uma grande nação. Quando desce para o Egito, apenas 70 pessoas. Aquele grupo eram os descendentes de Jacó. Eles não tinham nenhum mérito que justificasse a escolha de Deus. E aqui, amados irmãos, nós já podemos fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Entendamos uma coisa: as razões divinas são regidas por critérios diferentes dos nossos. A Bíblia mostra muitas outras pessoas escolhidas por Deus, sem qualquer mérito que justificassem a sua escolha. Nós podemos ver, amados irmãos, trazendo aqui, pelo menos, alguns exemplos. Você olha para a vida de Gedeão, um dos juízes de Israel. Ele se descreve lá em Juízes 6,15 como o mais insignificante da sua casa. Eu sou o mais insignificante da minha casa. Mas Deus diz: é você, Gedeão. Ele foi o escolhido por Deus para livrar o povo da opressão dos midianitas. Você olha para a vida do rei Davi também, que foi rei em Israel. Ele era o caçula de Jessé. Não tinha um porte físico impressionante dos seus irmãos que eram mais velhos, mas foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Olhe para Jesus também. Escolheu alguns homens simples, sem muita instrução para serem apóstolos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Homens iletrados. A esse respeito,
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, amados, entendamos, em primeiro lugar, que nós somos o povo escolhido, sem qualquer mérito próprio. Não tínhamos nada que agradasse a Deus. E nós recebemos um chamado especial de Deus. E o que deve produzir em cada um de nós? Quando temos esta convicção que eu sou um eleito ou uma eleita de Deus, deve surgir em nossos corações uma reação de humildade, de alegria e de gratidão por pertencer ao povo escolhido por Deus aqui na terra. Não há lugar nenhum para orgulho na vida dos que foram escolhidos para Deus, que Deus chamou para servi-lo aqui no mundo. Nós temos que ter essa reação dentro de nós, uma reação de humildade, de gratidão e de alegria perene em nossos corações. Entendamos, amados, primeiramente isto, para que possamos entender os propósitos do Senhor como povo eleito aqui na terra. Nós não temos méritos próprios, mas Deus quis nos amar. Essa segunda verdade, quando entendemos aqui os propósitos do Senhor chamar o seu povo eleito. Nós somos também um povo escolhido por Deus, tão somente porque Deus decidiu nos amar. O versículo 15 aí, a parte B, ou todo o versículo mesmo aí do Deuteronômio 10 diz: tão somente o Senhor se afeiçoou aos teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus escolheu Israel porque o amava. A razão da escolha divina não está nos homens. Se fosse, amados irmãos, escolha dos homens, nós escolheríamos por méritos, mas Deus não escolheu nenhum por mérito. Mas mesmo assim, não tendo mérito nenhum, Deus decidiu nos amar, nos eleger como seu povo. E uma verdade, amados irmãos, nós temos que entender: Deus só nos chama porque ama. Se Deus não amasse ninguém, jamais formaria um povo para estar sempre em comunhão com Ele. Por isso que João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um relacionamento íntimo com Ele. Com esse amor, amados irmãos, ensina o texto de Deuteronômio, Deus honrou a promessa que séculos antes fizera aos patriarcas. Por amor, o Senhor libertou Israel do Egito, da escravidão. Assim também, no sentido espiritual, Deus também nos libertou da libertação e das garras do diabo. Nós fomos libertos do mundo, do diabo e do pecado. Agora, só ficaremos livres um dia, quando estivermos na glória. Por isso Jesus Cristo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê?
agora para fazermos a vontade de Deus, porque antes fazíamos a vontade nossa, do mundo e do diabo. Amados irmãos, isto é maravilhoso. E isso deve, amados irmãos, trazer gratidão, alegria, humildade, quebrantamento diante do nosso Deus. Porque o misterioso e maravilhoso amor divino, que é a explicação da eleição de Deus, é forte o bastante para encher a vida dos seus filhos e das suas filhas com um propósito, ou melhor, com um profundo sentimento de adoração tão somente a Ele. Não há outra coisa, amados irmãos, que quando se fala em eleição, a única explicação se chama o misterioso e maravilhoso amor divino sobre as nossas vidas. Certa vez perguntaram para Spurgeon, mas a eleição é bíblica, Spurgeon? Como é que você crê na eleição, Spurgeon? Ele disse: eu creio tanto na eleição, porque se Deus não me tivesse elegido, eu jamais teria procurado a Deus, mas como sou um eleito de Deus, Deus me amou e me chamou com a santa vocação. Por isso que eu creio na eleição. E Jesus, lá em João 15,16, diz: não foste vós que me escolheste, mas antes eu vos escolhi e vos chamei para que vades e deis frutos. A única explicação, amados irmãos, para a eleição de Deus, nós como um povo eleito, é porque Deus nos amou. É um amor divino. Se você for falar mais, é um mistério. O que foi que Deus viu em nós, amados? Nada, nenhum mérito, mas Ele decidiu nos amar. Por isso, a Bíblia ensina com muita propriedade que é por amor e graça que Deus nos chama. Veja aí o que é que diz Efésios capítulo 1, não desmarque Deuteronômio. Efésios capítulo 1, que diz, Efésios 1, versículo 3 ao versículo 5: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amados irmãos, a Bíblia ela é clara, ela ensina com toda a propriedade que nós fomos eleitos e a eleição é por amor e graça de Deus sobre as nossas vidas. Gratuitamente nos concedeu no seu amado Cristo Jesus. Então, entendamos, amados, o propósito como povo eleito de Deus, em Deus ter nos escolhido. Primeiro, nós devemos lembrar que não foi por mérito nenhum, mas foi por obra do amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas também nós somos um povo escolhido para sermos bênçãos aqui
neste mundo. Já vimos que não temos mérito nenhum na escolha de Deus, e que Deus escolheu a cada um de nós, porque Ele nos amou, que aqueles a quem Ele chamou, se chama o seu povo. E isto, amados irmãos, aqui há muitas implicações práticas decorrentes da escolha divina. Por quê? Quem recebe esse chamado não deve pensar que só tem bênçãos a desfrutar e privilégios a receber. É claro que há bênçãos para os chamados por Deus, mas há um propósito nessa chamada: é de nós servirmos a Deus aqui do mundo. Como nós vimos esse final de semana, Deus não chama ninguém para ficar de braços cruzados. A vocação divina é para o povo escolhido, para que tenham e sirvam a Deus de forma útil, responsável, em prol do reino de Deus. Pedro diz bem claro isso em 1 de Pedro 2,9, que Deus elegeu o povo para que o sirva neste mundo, proclamando as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós, como um povo de Deus, como um povo escolhido, nós devemos estar sempre clamando a Deus, para que esse Deus continue derramando graça, para que possamos ser um povo totalmente diferente, como o mundo o é, um povo separado. Veja o que é que diz mais adiante aí, Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2. Deuteronômio 14, versículo 2. Porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Irmãos, como eu falei, nós fomos escolhidos, não apenas para recebermos bênçãos e desfrutar das bênçãos, mas também nós fomos chamados para sermos povo santificado, separado para o Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, temos que clamar misericórdia a Deus, se temos convicção que somos um povo escolhido por Deus. Paulo diz que lá, o texto que nós lemos, nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Amados irmãos, será que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dias de hoje, tem esse entendimento? De ser um povo separado ao Senhor, santo ao Senhor. E o que é isso, amados irmãos? É vivendo conforme aquilo que o Senhor nos ensina diariamente. E paremos, amados irmãos, e olhemos para cada um de nós individualmente. Como é que está a minha vida e a sua vida perante a nossa sociedade? Temos que estar lembrando disso. O povo de Deus, escolhido por Deus, povo santo ao Senhor, é chamado para ser uma bênção viva aqui neste mundo.
Por isso, amados irmãos, devemos ser exemplos em palavras, em atitudes. Nosso comportamento, amados irmãos, deve ser diferente do mundo. Seja nas nossas palavras, seja nas nossas atitudes, seja nas nossas vestimentas, seja onde nós colocamos os nossos pés. Nós somos um povo separado para sermos santos ao Senhor. Devemos estar intercedendo pelo povo que não conhece ainda a Deus. Devemos anunciar o Evangelho com palavras e ações, viver os valores do reino de Deus, ser uma bênção viva aqui neste mundo. Veja, amados irmãos, que coisa maravilhosa. Mesmo naquela época ali, Deus manda que Moisés alerte o povo para quando entrarem lá naquela terra, só teriam inimigos, mas o Senhor traria vitória para Israel, mas que eles deveriam ser uma bênção para aquele povo, mesmo essas nações inimigas. E eu acho maravilhoso aqui, olha, quando ele diz assim, olha, veja a partir do versículo 17: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, não aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Olha o que é que diz o versículo 19: amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Assim como eu usei de misericórdia com vocês lá no Egito, usem de misericórdia com os estrangeiros. Deus é justiça, amados. Deus não faz acepção de pessoas. E nós, como povo de Deus, devemos executar com responsabilidade a missão que Deus nos concedeu e viver no meio de uma sociedade, testemunhando, mostrando que somos o povo santo ao Senhor. Sei, amados, que não é fácil, é pura graça de Deus. É nós estarmos pedindo muita orientação, sabedoria, para vivermos no meio de uma sociedade como pela qual nós vivemos. Não é diferente daquelas nações, não, amados irmãos, ou não são diferentes daquelas nações. Nós vivemos no meio, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O povo ali de Israel ia entrar, como nós vimos, e entrou na terra prometida. Inimigos cruéis, mas quando Deus ia à frente com Josué, o sucessor de Moisés, as nações só de saber já ficavam temendo. E o que é isso, amados irmãos? Porque Deus dizia: santificai-vos, porque amanhã vereis as maravilhas no meio de vós. Foi para quando atravessar o Jordão. Tinha muita gente que quando chegou na margem do Jordão, queriam ficar ali. Olha, Jordão cheio, transbordando, terra fértil. Deus disse: não é aí nas margens do Jordão, vocês atravessarão o Jordão. Josué, santifica o povo, manda esse povo se santificar, que amanhã vocês verão as maravilhas do Senhor. E nós sabemos, amados irmãos, que Deus é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, é Deus temível. E nós sabemos o que foi que aconteceu. Os sacerdotes foram adiante
E as águas do Jordão se estancaram de uma ponta a outra. E diz o texto, e as águas do Jordão estavam com toda a sua cheia, de uma ponta a outra. Deus escolheu o determinado dia que o Rio Jordão estava com toda, ou seja, estava transbordando. Deus disse, vai ser nesse dia, para que as nações temam. Que Israel, eu vou trazer ele de volta para a terra que eu prometi. Assim é a mesma coisa conosco. Santifiquemos nossas vidas, amados irmãos. Separemos daquilo que não agrada a Deus. Glorifiquemos a Deus com o nosso viver. E as maravilhas do Senhor acontecerão no nosso meio. Às vezes nós queremos inverter. Não fazemos aquilo que o Senhor determina na sua palavra, mas Deus quer ver apenas um povo santificado, consagrado a Ele, e vocês deixem o resto comigo, que eu vou abrir o que tiver na frente e vou fazer com que vocês passem a terra seca, e vocês verão que as nações temerão o meu nome, porque vocês é um povo meu escolhido aí na terra. Então, amados, como povo eleito de Deus, entendamos os propósitos de Deus tendo escolhido, pelo menos, não tínhamos méritos nenhum na escolha de Deus, mas Deus nos chamou e nos escolheu porque nos amou. O que Ele viu em nós, eu não sei, nada que agradasse, mas porque Ele quis e decidiu nos amar. Mas nós, como povo escolhido, devemos agora ser bênção aqui neste mundo. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E este é o segundo ponto da nossa mensagem. Como fazer isto? Está aí no versículo 16, que diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E também, ele diz aqui, versículo 20: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo teu nome, seu nome jurarás. Irmãos, queremos fazer a vontade de Deus mesmo? Diz: circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. E o que é circuncidar o coração, amados? É entrega totalmente das nossas vidas a esse Deus. E não mais endureçam os seus corações. Para que o povo de Israel pudesse fazer a vontade do Senhor de maneira agradável, era necessário renúncia total da sua vontade própria. E Deus coloca aqui, amados irmãos, diante do povo, que aquele povo deveria, primeiramente, entregar os seus corações, as suas vidas, pois Deus sabia que aquele povo era um povo rebelde, como também muitas vezes nós somos, e contradizentes. Mas como era isso, pastor? Estevão, lá no livro de Atos, antes de ser apedrejado, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, ele dá o testemunho de quem eram os pais, os judeus.
homem de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resisti à voz do Espírito Santo, assim como vossos pais resistiram lá no deserto. Estevão está pregando ali o sermão, depois de Pentecostes. E Estevão, lá, se você abrir o capítulo 7, todo o sermão de Estevão é falando da eleição, do amor de Deus, né? A dureza do coração do povo de Israel. Mas mesmo assim, Deus honrou com a sua promessa. E Deus quer ver, amados irmãos, um povo totalmente entregue a Ele. Devemos cuidar do nosso coração, para que nosso coração, ou seja, todo o nosso ser, seja o lugar da morada do Espírito Santo, constante, não entristecendo ao Espírito Santo que habita dentro de nós. Eu acho maravilhoso aqui que Estevão diz: vós sempre resistis à voz do Espírito Santo. E quantas vezes, amados irmãos, nós resistimos à voz do Espírito Santo? Como é que nós resistimos à voz do Espírito Santo? Quando nós, ou meditando em casa, ou lendo as Escrituras, ou ouvindo o sermão, seja quem quer que esteja pregando, ouvindo uma mensagem, um estudo bíblico, Deus fala conosco por intermédio da sua palavra. Temos a certeza que aquilo é verdade, que nós devemos deixar, abandonar para Deus fazer a sua vontade em nossas vidas. Deus requer aquilo em nossas vidas e nós continuamos endurecendo, resistindo à voz do Espírito Santo em nossas vidas. E olha que Hebreus 3,12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo, que venha se apartar do Deus vivo. Sabe por quê, amados irmãos? Devemos entregar o nosso coração ao nosso Deus, para que Deus sonde os nossos corações, e quando sermos achados em falta, reconhecermos, nos quebrantarmos diante de Deus, nos arrependendo, confessando e deixando todas as mazelas que há dentro das nossas vidas. Mas muitas vezes nós resistimos à voz do Espírito Santo. Então, como fazer a vontade do Senhor? Devemos lembrar disso, como povo eleito de Deus, para fazermos a vontade do Senhor. Mas primeiro, para fazermos a vontade do Senhor, temos que entregar o nosso coração. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais as vossas cerviz. Mas também, em segundo lugar, o versículo 20 diz: ao Senhor teu Deus temerás, reverencie, respeite aos seus ensinos, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Façam voto a Deus. Eu sou todo seu, teu Senhor. E amados irmãos, cá para nós fizemos um voto a Deus aqui no dia do nosso batismo. E quantas vezes nós quebramos já esses votos? Mas, se quisermos fazer a vontade de Deus, devemos estar cada vez mais se chegando a Ele. A Ele te chegarás, a Ele temerás, a Ele servirás e a Ele jurarás. A única maneira para o povo de Deus ter segurança e se livrar dos perigos
que nos ronda é se chegando a Deus. O cristão que deseja viver na presença de Deus precisa sempre estar entregando seu coração e se chegando diariamente a esse maravilhoso Deus. Porque às vezes, amados irmãos, pedimos a presença de Deus, mas temos que pedir isso em oração e quando nós meditamos na palavra de Deus. Precisamos andar com Deus, precisamos procurá-lo, se achegar a Ele, como aquela mulher da dracma perdida, até achá-lo. Devemos ter sede dele, buscá-lo enquanto podemos achar. Tiago foi bem claro, amados irmãos: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Se cheguem a Deus. Tem um texto, amados irmãos, que eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas, porque nós ouvimos, esse final de semana sobre nós somos salvos para servir. E uma coisa maravilhosa, amados irmãos, eu separei aqui um texto, trazendo ainda para nós fazermos a vontade de Deus, entregando nossas vontades, nossos desejos, se chegando a Ele. E tem uma exortação na Bíblia para as nossas vidas. Abram aí, segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Segundo o livro das Crônicas, 15, que fala das reformas religiosas de Asa. Versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: veja só, que o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento também, viu, irmãos? As pessoas acham que era só foi no Novo Testamento. Segundo o livro das Crônicas 15, versículo 1 e 2: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa, que era rei, e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Conosco também não é diferente, amados. Deus está conosco. O Senhor está convosco. Enquanto vocês estiverem com eles. Se o buscardes, olha que promessa, ele se deixará achar. Olha, amados irmãos, que não é vão, não, nós estamos buscando o Senhor todos os dias, se chegando a Ele, entregando toda a nossa vida, todos os nossos desejos, para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas. Mas, ou porém, se o deixardes, vos deixará. Essa recíproca é verdadeira, amados irmãos. E quantos nós podemos ver na história ficaram como exemplo aqui, que abandonaram o Senhor e Deus também o abandonou. Como é que eu digo que eu sou um povo eleito de Deus? Eu sou um eleito ou uma eleita de Deus. Eu não busco a Deus. Eu não tenho prazer de estar buscando. Eu não tenho prazer de estar conversando com Ele. Eu não tenho prazer de estar lendo a Sua palavra, Ele falando comigo.
temos que se chegar a Deus, e Ele vai se chegar a nós. Se nós o buscarmos, Ele vai se deixar achar. Se estivermos com Ele, Ele vai estar sempre conosco. Irmãos, quando nós fazemos o contrário, Deus diz: também vocês não querem nada comigo, eu respeito vocês. E quantas coisas, amados irmãos, em nossa vida, como cristão, nós fazemos tantas coisas sem buscarmos a orientação de Deus. Está a começar nos nossos lares, no nosso trabalho e até na igreja. Nós não buscamos a orientação de Deus. Temos que buscar a Deus antes de toda e qualquer decisão, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na igreja. Temos que estar se chegando a Deus, temos que ter intimidade com Deus. Por isso, amados, nós fomos chamados para ser bênção aqui neste mundo. E só podemos ser bênçãos se nós buscarmos fazer sempre, sempre, sempre a vontade de Deus e não a nossa. Porque se colocarmos a nossa vontade, amados irmãos, vai ser um desastre. Ou é um desastre. Por isso, em último lugar, como povo eleito de Deus, devemos lembrar e aceitarmos as exigências de Deus. Está aí no versículo 12 e o versículo 13 de Deuteronômio capítulo 10. Agora, pois, ó Israel, olha só, Israel não é o povo eleito de Deus? Que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os teus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aí conclui no 13: para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eu acho maravilhoso é o final. Deus é um Deus que faz exigências para o seu povo, e quando Ele coloca essas exigências, é para o nosso bem. Para nós, né, amados, é um peso, né? Para muitos, melhor dizendo, acha um peso, mas é gratificante nós estamos sempre pedindo graça, misericórdia, para obedecermos os mandamentos do Senhor. Como? Andando nos caminhos do Senhor. Por quê Deus fala isso? Porque está escrito também lá em Provérbios, sabe o quê? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Deus diz: andem nos meus caminhos, porque se vocês andarem nos caminhos de vocês, o final é morte. Eu estou fazendo isso, eu estou exigindo isso de vocês, é para o bem de vocês. E não é isso mesmo, amados irmãos? Amem ao Senhor. E Jesus, lá em Mateus 22, 37, 38, né? Ele deixa bem claro que esse é o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Se amarmos a Deus de todo o nosso coração, não encontraremos barreira para andarmos
de maneira digna, agradando-lhe em tudo. E servir ao Senhor. Ande em todos os teus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus. Guardem todos os seus mandamentos. Amados irmãos, Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. E o povo eleito de Deus, aquele que é lavado, regenerado, ele decidiu, ou decide, viver por aquele que por eles morreram. E aqui eu quero trazer uma exortação do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, rapidamente. Romanos 6. Versículo 17 ao 22. 6. Romanos 6. Ele diz, versículo 17: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Tem pessoas que não gostam de doutrina, né? Eu não gosto do culto de doutrina. Mas Deus nos doutrina. É para estar doutrinando o povo de Deus. A doutrina em que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça. Para o quê? A santificação. Povo santo ao Senhor. Porque quando eras escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para o quê? A santificação e, por fim, a vida eterna. Amados irmãos, pare um pouco quem você era. Eu já, lendo esse versículo aqui em casa, e vi em mim o que eu fazia quando era escravo do pecado. Antes de ser liberto para Cristo, os exageros que eu fazia apenas para satisfazer o meu pecado. E que custo, amados irmãos, é hoje, ou que custo será para nós mortificarmos a nossa velha natureza terrena, quando o velho homem se levantar, dizer: não, eu sou um servo de Cristo. Meu velho homem já está crucificado lá na cruz com Cristo. O que foi que nós colhemos lá com aqueles pecados, quando éramos escravos do pecado? Apenas vergonha. Eu digo pessoalmente, por mim, amados irmãos, eu tenho certas coisas que eu tenho até vergonha de lembrar acerca de mim, quem eu era. E o que me custa agora? Ter uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é que é amar a Deus.
Isto é que é amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Eu faço isso por amor do meu Senhor. Pecamos diariamente, pecamos. Mas quando você olha lá para a cruz e diz: está lá na cruz aquele que me amou. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me liberta desse pecado, tira essa inclinação má de mim, tira esses pensamentos impuros, tira esses meus olhos maliciosos, onde eu sempre está lascívia nos meus olhos, que muitas vezes eu não posso evitar e ver o desejo pecaminoso. É para nós chorarmos, amados irmãos, aos pés do Senhor. Se eu era um ganancioso, uma pessoa invejosa, quando vejo os outros conquistar outra coisa, vem bater aquele impacto lá no meu coração, desejando também querer ter igual a ele. Temos que recorrer a Deus mesmo, Senhor. Se chegue a Deus nesses momentos, que Ele se chegará a você e vai lhe confortar, vai lhe orientar e vai lhe entender, porque você é um miserável pecador. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E este mesmo conselho Davi deu a Salomão antes de construir o templo. Ele diz lá em 1º livro das Crônicas 28:9: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com o coração perfeito, com a alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Ele conhece todas as imaginações e todos os pensamentos. Aí ele conclui: se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. É isso, amados. Lembremos das palavras do Senhor como um povo eleito de Deus, entendendo o propósito com que Ele nos chamou. Não tínhamos mérito nenhum. Foi tão somente por causa do amor dEle. Mas nós fomos chamados para sermos uma bênção no meio da sociedade. E para sermos essa bênção, temos que circuncidar o nosso coração e não resistir à voz do Espírito Santo. Se chegando a Deus, e Ele se chegará a nós, andando com Ele, que Ele continuará andando conosco, e aceitando as exigências do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, amando o Senhor e o servindo de todo o nosso coração. Então, amados, que Deus nos abençoe, que o nosso coração seja totalmente devotado ao Senhor. Quando eu falo coração aqui, é todo o nosso ser, toda a nossa vida. Um coração que demonstre verdadeiramente amor a Deus, renúncia da nossa vida para que a vontade de Deus seja colocada na nossa vontade, como nossa vontade. Isto se chama obediência.
Lembremos do Senhor como povo eleito de Deus e que Ele continue a derramar sua graça sobre as nossas vidas para a glória do seu nome. Então, amados, Deus tenha misericórdia de nós, assim como Ele foi misericordioso com o povo de Israel, Ele também assim o será sobre o povo que somos nós da nova aliança. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.